avisa. Eu já há alguns dias eu não entro em contato com os meus amigos seguidores e tenho colocado vídeos de palestras que tenho dado e esse tem sido meu Instagram diário. Quero dizer que eu estou melhorando. É lento, com uma septicemia bem grave e ainda estou nessa fase de recuperação, mas estou bem. E queria fazer apenas 2 comentários muito rápidos. Primeiro, é uma coincidência interessante. Cada vez que começam os sinais de dólar levantando, elevado, e a inflação crescendo, é uma coincidência interessante, aparecem as narrativas. Por exemplo, Braga Neto foi preso com base numa delação premiada. Ora, delação premiada, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Gilmar Mendes, não pode servir com base em prisão. Toda acusação pela imprensa, o que eu li, do presidente Bolsonaro, decorre da delação premiada do coronel Cid, que, segundo vi também em redes sociais, espera com isso ter reduzido a pena para 2 anos. Não é uma prova. Delação premiada, todos nós sabemos. Todos os corruptores que deram lesões de bilhões e bilhões de reais do Brasil e que confessaram serem corruptores, foram todos liberados pelo Supremo por entenderem que a Lava Jato, o processo não era correto e que eles foram obrigados a confessar. Então, um dado interessante é o seguinte: nós estamos vivendo uma curiosa interpretação. De um lado, quando o cidadão é corruptor, essa corrupção do cidadão, se esse é um cidadão de esquerda, que, enfim, trabalhou nos governos que geraram Petrolão e Mensalão, é algo inadmissível que o devido processo legal não foi seguido. E quando se trata da única prova que eles apresentam como prova e que o ministro Gilmar Mendes, em relatoria, num julgamento, declarou que delação premiada não poderia servir de base de prisão e que isto não justificaria, portanto, que se sabe que na delação premiada há uma pressão para dizer aquilo que aquele que está forçando a delação quer ouvir. O que nós vimos é o que está exclusivamente um violento atentado à democracia, porque houve destruição de prédios com grupos desarmados, sem nenhuma liderança, alguns tinham estilingues. É evidente que nunca houve na história do mundo um golpe de Estado com gente desarmada. Em segundo lugar, nunca houve golpe de Estado a partir do momento em que as Forças Armadas não entram. Eu dizia em todo o ano de 2022 que o risco das Forças Armadas darem um golpe no Brasil era de 0 multiplicado por 0, dividido por 0, somado a 0, por entender, como professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, durante 33 anos, que eles jamais entrariam numa aventura dessa. Conhecia aqueles coronéis que, no fim do curso, iam para generais. Então, o que nós vimos é uma acusação de um procurador-geral que eu respeito muito, admiro, inclusive, as obras que
que ele escreveu, que é o Paulo Branco, mas eu entendo que dá a impressão o seguinte: o corruptor não é uma lesão para o país. Os corruptores todos devem ser liberados. Ao contrário, grupos desarmados sem nenhuma chance de dar golpe de Estado fizeram um atentado violento ao Estado Democrático de Direito. E as figuras daqueles que foram denunciados pelo procurador Paulo Branco de rigor, baseado numa delação premiada, porque fora aquilo que consta da delação premiada, não há um ato sequer por parte daqueles que lá estão que tenham demonstrado que houve realmente gestos de tentar matar o presidente, ministro do Supremo, que é algo que está superadíssimo na nossa democracia. É a democracia dos países mais civilizados do mundo. E quando isso acontece, acontece raramente e com uma estrutura muito grande, coisa que não havia sequer, porque nas Forças Armadas de 367 mil homens, não há 3 ou 4, ou um pouco mais, uma dezena de oficiais que não eram generais de estrela, porque o próprio general Braga, não há uma palavra do general Braga, apenas o que os outros disseram do general Braga. Então me parece que cada vez em que a popularidade do presidente caiu para 24%, nós temos a coincidência dessas narrativas, porque para mim, com todo o respeito que eu tenho, e admiro muito, além de ser amigo do Paulo Branco, sei perfeitamente da idoneidade do Procurador-Geral da República, e conheço muito bem, fui sócio do ministro Gilmar Mendes no IDP, no Instituto de Direito Público, da qual sou, graças à indicação dos dois, professor honoris causa da instituição, mas eu entendo que isso não auxilia a democracia no Brasil. E mais do que isso, nós estamos com o presidente caindo em popularidade por quê? Por aquilo que eu venho dizendo há meses. Isto é, nós estamos vendo que os erros da política econômica são tão óbvios para os economistas, para aqueles que entendem esse jogo de xadrez, que é a economia, que, enfim, já deveria o presidente ter percebido que não é problema de comunicação, não é um problema de narrativas, mas é um problema de mudar a política. E se não mudar a política, a popularidade vai continuar caindo. E vai ser pior ainda para o ano que ele vai ter que concorrer à presidência da República. Enfim, a bem do Brasil, se nós vivêssemos em mais em paz, não nos alimentássemos do ódio, e se por outro lado corrigíssemos os erros da política econômica, talvez o país voltasse a crescer de novo, que é, enfim, o que todos os brasileiros desejam. E que o presidente Lula, que foi um pragmático nos seus 2 primeiros mandatos, como ideólogo nesse terceiro mandato, não consegue perceber.